Olá, pessoas, seres humanos da face da Terra. Hoje a gente vai falar sobre um tema que já faz muito tempo que eu quero trazer. O ateísmo ter me devolvido a mim mesma, a minha caminhada por várias religiões, buscando algum sentido, buscando espiritualidade, buscando autocuidado. Nasci numa cidade católica, tive minhas desilusões com o catolicismo e depois com a religião evangélica. Passei pelo budismo e o budismo me ajudou a entender e até aprimorar um pouco o senso crítico e uma forma cética que depois culminou também em eu me afastar espontaneamente, que ele não era muito bem o meu caminho. Foram várias etapas, né? E a última camada de todo esse processo foi ali nos rolês assim de terapias holísticas, né? Paganismo e um rolê meio jovem místico, também por experiências, né, com plantas psicodélicas, ritualísticas. Tudo isso foi abrindo o caminho para eu chegar no ponto de um ceticismo a ponto de realmente entender que eu sou ateia. Acabou sendo uma consequência do meu processo de busca pela espiritualidade, e hoje eu considero que minha espiritualidade é realmente algo muito único, meu, introspectivo mesmo, e tem tudo a ver com a minha história, né, sem a crença em Deus. O ceticismo se estendeu para algumas práticas que eu ainda era adepta, mesmo depois de não acreditar em deuses. Me considerava meio agnóstica antes de me considerar ateia. Sei lá, também não é algo com que eu me importo se existe deuses, deusas ou não. Minha espiritualidade, ela é baseada numa coisa totalmente diferente, e isso tem a ver com a minha experiência material também. Eu sou a Raposa do Oeste e você está na Gruta. Bom, é um assunto delicado e profundo, perpassa essas quase 3 décadas da minha vida mesmo, né? Afinal, eu nasci numa cidade católica, onde existe uma das maiores basílicas do mundo e um dos cultos marianos mais cheios, assim, de adeptas, né, no Brasil e na América Latina. Inclusive, tem muitas pessoas que vão pra lá, principalmente no dia da Nossa Senhora da Aparecida. Fui batizada, né, sem consentimento, basicamente, porque a religião católica tem essa prática, né, de batismo de bebês. Você não tem nem consciência de que você está sendo baseado numa religião. Eu acho que eu nunca fui muito adepta do cristianismo, porque eu nunca gostei muito do ambiente, enfim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Tive decepções e questões muito específicas, sempre encontrando um ponto de ruptura em cada religião. Na religião católica eu comecei a ver incoerências, por exemplo, na narrativa bíblica que eu questionava. Na catequese eu tava lá, mas e os dinossauros? Fora histórias que eu já ouvi desde criança de padres, né, que abusavam de coroinhas. Era uma das razões pelas quais eu tive certeza absoluta que eu não queria ser coroinha. Eu vi essa história quando eu era criança, de uma outra criança que era coroinha e sabia da história que tinha acontecido perto dela na igreja. Aí que eu entendi que era até um ambiente perigoso, embora eu tivesse uma fé que era baseada no medo, além do assombro da existência, pelas questões que eu passei já na infância. Deus ajudava a dar um sentido para isso. Fora as mortes que eu presenciei quando eu era criança, né? Muitos familiares mais velhos e os meus avós morreram quando eu era criança também. Os avós maternos que viviam no mesmo terreno que a gente, na mesma casa. Era uma convivência cotidiana, né? E foi um processo bem difícil processar tudo isso, assim, enquanto criança, né? A morte era uma coisa muito estranha que eu realmente não conseguia entender quando eu era criança. Eu acho que a religião ajudava a entender um pouco, sei lá, dar algum sentido pra isso, mas nunca foi o suficiente pra mim. O cristianismo tinha algumas coisas que já me incomodavam desde sempre. Eu não gostava de estar na missa, eu não gostava daquele ambiente. Eu tive situações bem tensas na igreja evangélica, né, algumas experiências de charlatanismo muito nítido, muito óbvio pra mim. Eu já era mais, assim, pré-adolescente, pra adolescência ali, né, sei lá, dos 12 aos 14 anos mais ou menos, presenciei situações de charlatanismo que inclusive eu desafiei um pouco as pessoas ali, pastor. Deus prova! Sempre tem esse ponto de
ruptura como uma constante na minha história. Eu lembro que eu me envolvi com o budismo também, através de uma amiga que era japonesa, da escola, né, no ensino médio. Tinha lá uns 15, 16 anos. Que acho que até me ajudou a ter um senso crítico sobre a existência de um deus, assim. Foi quando eu comecei a questionar um pouco, porque o budismo, ele não tem essa característica de adoração a um deus, né? E é muito legal essa questão de sempre focar no que é aqui e agora. Eu acabei me afastando porque eu não entendi a língua, né? E aí eu comecei a ter outros interesses, e eu tava bem envolvida ali em querer tanto assistir, consumir histórias de terror, quanto produzir, porque foi a época que a gente também começou a fazer aqueles vídeos experimentais, que inclusive tem aqui no canal também. Clica no link aqui em cima. O vídeo de terror que a gente fez na adolescência, e os meus amigos no ensino médio, as nerdola, fazendo vídeo de terror baseado em games. E nós éramos otaku tudo da escola, entendeu? A gente era extremamente incompreendido, as pessoas achavam a gente assim, cringe. Mas pensa numa galera cringe. A gente era cringe pra caralho. Os millennials são cringe empoderado, tá ligado? Tem um react da minha adolescência, um vídeo que foi muito especial pra mim também aqui no canal, de comemoração de 100 inscritos. Estamos rumo a 200 aí, galera. Vamos fortalecer. Compartilhe os vídeos que você gosta aí. Deixe o seu like. Lembre-se de deixar o likezito, né, gente? É muito importante pra apoiar o canal. Trocar ideia aqui nos comentários. Eu saber o que vocês pensam sobre os assuntos também. Sempre houve um certo sincretismo religioso, né, entre as mulheres mais velhas da minha família. Acho que isso também influenciou eu a poder buscar a espiritualidade de uma forma mais livre. Que a minha mãe, por exemplo, ela sempre respeitou a nossa liberdade e ela respeitou minha busca também. Não me julgava por isso, sabe? Isso foi muito importante. Obrigada, mãe. As últimas camadas ali foi quando eu fui, que na faculdade eu questionava bastante. Eu acho que eu tava mais próxima ali do ateísmo. Fui dar escorregada ali para as questões relacionadas à bruxaria. Fui aprendendo algumas questões de terapias holísticas, arte-terapia, nananã. E tudo isso foi abrindo portas até que eu entrei numa formação de terapias holísticas que eu acho que acabou por me tornar totalmente cética, me fazer questionar tudo, no fim das contas. E acabou sendo uma consequência eu entender que eu sou ateia. E eu também respeito, por exemplo, as minhas amigas, né, que têm uma religião, porque eu sei que muitas até já passaram pelo ateísmo e atualmente se encontraram em uma religião, por exemplo, no candomblé, na umbanda. Eu tenho muitas amigas, né, sapatonas também, que fazem peso aí nessas religiões que aceitam um pouco mais as pessoas, né, homossexuais. Eu entendo, assim, que para muitas pessoas essa é a melhor maneira de se viver, e eu respeito isso, embora eu tenha críticas à religião em si e a certas formações de culto. Eu acho que criticar a estrutura de uma religião ou alguma coisa assim não é necessariamente atacar as pessoas que acreditam nela, porque se aquilo é bom, se fizer bem, assim, se é um elemento de autocuidado para uma pessoa, eu não sou ninguém para julgar, muito menos impor uma forma de pensar que é apenas também a minha maneira de encarar a vida. Não acho que o mundo seria um lugar melhor sem as religiões. Acho que é um jeito muito nada a ver. Afinal, existem religiões e religiões, né? E existe religião que foi e é ainda ferramenta de colonização, né? E existem religiões que são de sobrevivência dos colonizados, né? Dos povos colonizados. Então, assim, existe uma grande diferença aí. Eu já sei que pra mim a religião, o lance de seguir vários costumes determinados para as pessoas ali, não é um ambiente em que eu me encaixo. E eu entendi isso, e isso me ajudou a me libertar de tanta coisa, desde o medo de Deus que eu sentia, do castigo de Deus, do inferno, de assombração e das trevas, que hoje em dia eu acho que as trevas são belas. Até a estética gótica tem tudo a ver com a minha sobrevivência, essa semelhança com Perséfone na história de sobreviventes. Tudo isso tem a ver com a forma como eu encaro as sombras, as trevas. No contexto religioso, o meu sentimento era de medo. Inclusive, a minha relação com histórias de terror é diferente, né, do que era, por exemplo, quando eu era adolescente, tinha muito medo de muita coisa, né. Também na minha adolescência o trauma estava reverberando na minha espiritualidade. E aconteceu muita coisa
ali nesse período super crítica, que hoje eu consigo entender que estava relacionado a um sofrimento psíquico, não só meu, como da minha família, né? E se você quiser entender um pouco melhor essa história, tem vídeo aqui no canal, lembre-se. Eu consigo ver uma beleza no que é sombrio, né? E eu acho fascinante, sempre achei desde criança, embora quando eu era criança tinha muito medo, mas ao mesmo tempo eu era viciada nisso. É engraçado porque a rua de casa, aquela cidade tão católica quando eu era criança, né? E que eu tinha que ir nas novenas na rua de casa com as senhorinhas que eram todas amigas da minha mãe, da minha família, né? Bendita sois vós, três mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Do outro lado da rua, né, tinha um lado com as casas, o outro lado era o muro do cemitério, né, era conhecido como a Rua do Cemitério, porque do outro lado da rua era o cemitério. Então ali tinham muitas lendas urbanas, né, então desde criança eu tinha muito contato com história de terror, né, desde criança eu já tinha ouvido também a história da lenda do Corpo Seco, que é muito popular, sobre a Aparecida. Quem sabe um dia a gente não lê essa história aqui. Eu convivi com essa dualidade das trevas e assombração, histórias de terror serem tão fascinantes. Os videogames também é uma coisa que eu sou viciada totalmente, fangirl de terror, pra lidar com as coisas, né? Um certo sarcasmo. Eu acho que as histórias de terror muitas vezes têm esse elemento também. Mas ao mesmo tempo também eu gosto das coisas sutis da vida. Eu acho que a espiritualidade está presente aí, sabe? Nesse fascínio pela vida, pela natureza, que é algo que eu carrego também desde a minha infância e que eu acho que faz parte da minha espiritualidade, né? A existência de deuses, ela não é importante pra mim e isso me torna ateia, mas isso não quer dizer que não exista uma espiritualidade, né? Tem até ateias que são bruxas e tal e fazem seus rituais lá como uma forma de autocuidado, de ter um momento consigo, sabe? Estando no ambiente de terapias holísticas, né? Quando eu tinha lá meus 20, 21 anos, foi fazendo cada vez menos sentido também algumas práticas, né, relacionadas a esse meio. Eu tive experiência com a ayahuasca, né, algumas vezes, e é uma história que eu gostaria de contar também, embora seja bem delicada, porque envolve situações de assédio, e infelizmente eu estive em ambiente assim que eu testemunhei essa situação com outras mulheres e sofri essa situação. E percebi que a ayahuasca poderia ser usada como instrumento para vulnerabilizar mulheres. E existem vários relatos por aí, né, gente? Tipo de gurus que usam dessa vulnerabilidade, né? Porque você fica completamente aberta num processo... É uma energia muito diferente, que a gente fica uma vibe muito diferente. E tem que ser algo feito com muita responsabilidade, muito cuidado, né? Porque pode ser perigoso para algumas pessoas. Já teve caso aí também... Enfim, gente, esse é um assunto que talvez a gente possa falar em um outro vídeo, porque tem muitos elementos aí, inclusive de apropriação cultural, né? Tem muita coisa que rola nesse meio que é tenso, sabe? Tudo isso foi um fator frustrante pra caralho, né? Situações que eu passei ali, coisas que eu ouvi absurdas. Nossa, gente, situações em que vocês... não fazem ideia, vocês não fazem ideia, assim, que até dá medo de falar e, sei lá, aconteceu alguma coisa, sabe? Porque é pesado. No meio das holísticas ali tem muitas práticas sendo fomentadas que são bem perigosas. Eu tive um ambiente que até hoje aplica, por exemplo, constelação familiar, que é um bagulho super pesado, horroroso, que tem consequências horríveis. Tipo, ter contato também com outras pessoas que divulgam, assim, informações, comunicadores, o senso crítico aí, me ajudou também a entender que algumas técnicas que eu ainda achava que eram, tipo, inofensivas, na verdade não são. Eu fui ali, ao longo de vários anos, passando por várias camadas, e eu lembro que uma das mais difíceis e uma das últimas foi a questão da astrologia e do tarô também. Não é algo que eu levo, nossa, eu não sei se seriedade seria a palavra, eu não sei como nomear, sabe? Porque assim, o poder daquilo ali tá na gente mesmo, né? Na nossa própria mente, na nossa própria capacidade de fazer associações, nossa própria capacidade psíquica, não é nada misterioso, sabe? Não tem mistério, não tem uma coisa super densa e abstrata por trás daquilo. Na verdade, é a sua mente interagindo com uma imagem e uma contação de história. Pra mim é isso, assim. E é o que sempre foi, desde que eu me envolvi com as terapias holísticas, e a minha visão até que era respeitada em relação a isso, ali naquele meio.
Mas outras coisas não. Eu presenciei coisas assim, discursos extremamente machistas, lesbofóbicos, inclusive, muita coisa tensa pra caralho e aplicação de realmente pseudociência que resulta numa prática de charlatanismo que, né, gente, são práticas criminosas até que muitas vezes até comprometem a saúde física e psicológica das pessoas. Aquele rolê de cristais, né? Cristaloterapia, usar cristais na casa, na meditação, porque é bonito e porque tem uma energia boa, não sei o quê. E aí num vídeo da Bibi Bailas, eu lembro um tempo atrás, não muito tempo atrás, e perto do começo da pandemia, esse papo, que falava sobre a questão dos cristais, né, e o quanto tem exploração de trabalho insalubre, perigoso, trabalho escravo, em situações super perigosas para retirada desses minerais que são vendidos aí nas lojinhas de itens de terapia holística. Então, o negócio é complicado, viu? E eu recomendo a gente saber a verdade que tá por trás do consumo desses rolês de práticas de bem-estar também, que muitas vezes são chamadas de terapia, né? Fui desfazendo várias práticas, vendo que muita coisa não fazia sentido, e aí eu comecei a perceber, refletir sobre a forma como eu pensava sobre mim, como eu pensava sobre a vida, sobre as situações, sobre as frustrações, etc e tal. E eu percebi que ao longo de vários momentos e envolvimentos com religião, com pensamento religioso, holístico, sei lá, chame do que quiser, né? Comecei a refletir sobre astrologia. Eu nunca tinha entendido como algo que poderia causar algum tipo de coisa ruim. Eu achava que era inofensivo, né? Só que eu comecei a refletir sobre como isso influenciava a forma como eu pensava sobre mim mesma, né? Porque, eu pensava muita coisa permeando, porque eu sou do signo de Capricórnio, né? Quando eu comecei a questionar isso, na verdade eu não era assim porque eu era do signo de Capricórnio ou que eu tinha ascendente em nananá e blá 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 blá. É uma grande aleatoriedade, mas que eu sou assim por causa da minha história, por causa de tudo que eu vivi, por causa das coisas às quais eu sobrevivi e por causa das pessoas que me ajudaram também a sobreviver, para as pessoas que estiveram ali também para me ajudar a viver, sentir alegria, a ter boas experiências apesar de tudo. E a força ancestral das mulheres, da minha família, as suas práticas, apesar de ter diferenças geracionais e de pensamento, de posicionamento, assim, pelo menos a maioria delas sempre respeitaram a minha liberdade de pensar, de buscar a minha forma de ser, a minha espiritualidade, a minha sexualidade. Umas não estavam aqui já quando eu descobri minha sexualidade, mas... Você sabe o que a Simone me perguntou outro dia? Ô mamãe, a tia Laurinha é sapatão? Opa! Observar com mais atentamente como as pessoas agiam em relação à astrologia foi um processo difícil também, porque na comunidade lésbica, né, eu não sei se todo mundo aqui sabe, é bem comum, popular, é muito difundido os assuntos sobre astrologia, né, muitas lésbicas acreditam em astrologia, muitas levam isso pra vida, tem aquele tom de brincadeira, mas num certo nível as pessoas levam a sério, assim, o suficiente pra isso interferir um pouco nas relações delas, se é que você me entende. Se isso influencia a nossa relação com a gente mesmo, que foi o que eu comecei a perceber, e eu consegui ser mais honesta comigo mesma quando eu consegui ir me desapegando dessa forma de pensar sobre mim, que eu considero um pensamento que é religioso também, porque é religioso, não tem nenhuma base material científica. Já foi testado, inclusive, né? Nós não tivemos resultados muito favoráveis à astrologia como algo que realmente funciona. Então, até nas conversas, né? Não tinha um rolê de lésbicas, sempre o papo de astrologia surgia e meio que sempre existe uma certa expectativa de se posicionar de uma forma meio que aderindo ali. Às vezes a gente faz umas críticas, mas sempre tem uma reação levemente defensiva, né, sobre astrologia. Percebo que isso é algo que parece ser muito importante, né, para muitas lésbicas, mas muitas de nós não acreditam e não vê o menor sentido nisso. E isso não é um desrespeito a quem acredito em astrologia, eu só realmente não acredito e tenho críticas a fazer sim sobre a forma de pensar, sobre os argumentos da astrologia e tudo mais, mas não como um ataque a pessoas individualmente. Isso aí eu realmente nem tô me importando muito com o que as outras lésbicas acreditam ou não, mas às vezes essa expectativa me incomodava um pouco e eu via muitos momentos em que eu meio que cedia só pra não ter que ter uma conversa em que eu tenho que explicar alguma coisa
sobre não acreditar em astrologia, né? Eu tive experiências ruins também de amizade, desentendimento fomentado pela crença em astrologia, sabe? De pessoas me julgarem e colocando uma característica negativa em um signo aleatório que tá ali no meu mapa que a pessoa sabia, e aí eu ficar tipo... Vão falar, não é astrologia de verdade. é claro que é, gente, sabe? As pessoas muitas vezes se baseiam nesses estereótipos, e até quem leva a sério, sabe? Tem uma posição super defensiva quando qualquer crítica a essa forma de pensar aparece, mesmo que seja baseada em situações reais, né? Eu comecei a ver o que era realmente o meu jeito de ser, a minha personalidade, e o que eu tava tentando ser por causa de formas religiosas de pensar. Esse misticismo muitas vezes me levava a tentar agir de uma forma que não tem a ver com a minha personalidade. E isso também acho que tem muito a ver com a socialização, como mulher também, porque a religião ela vem como uma estrutura assim também que baseia muito essa socialização, né? Uma coisa se encaixa na outra para atuar sobre nós mulheres com um certo objetivo mesmo, impor um papel sexual, né? Isso acho que é algo que eu consegui também notar desde a infância, apesar de não saber nomear isso desde a infância, já me incomodava. Meu jeito de ser, na verdade, né? Tava muito dissonante, e é por isso que era difícil muitos momentos assim de eu tentar experienciar a espiritualidade, porque na verdade eu fui entender que eu tava indo contra quem eu era, que eu tava tentando ser alguém que eu não era, né, em alguns momentos, por exemplo, ter um equilíbrio, né, uma serenidade, uma paz para lidar com as coisas, principalmente nessas épocas aí de rituais, né, pagãos e tudo mais. Acho que tinha muito esse pensamento, né, como se nada te afetasse, né? Essa frieza, assim, que, sei lá, na verdade não tem muito a ver com a pessoa que eu sempre fui, né? Eu acho que uma pessoa que percebeu isso também foi a minha mãe, porque minha mãe sabe como eu sou, porque ela conviveu comigo desde a minha infância, ela sabe que eu sou o oposto dessa frieza toda, eu não sou assim, sabe? A minha introspecção, né? Ela já foi um fator dominante, mas nem sempre por motivos de tipo, você é assim, sabe? Mas por motivos das coisas que eu passava quando eu tentava me expressar. E na verdade eu sempre fui bastante extrovertida, teimosa, explosiva em alguns momentos, principalmente quando eu era adolescente, né? Que as coisas estão muito ali à flor da pele, ainda mais quando você passa por violência, uma solidão avassaladora. E eu tenho um jeito, na verdade, bastante emocionado de ser. Quando eu assumi isso, eu me tornei uma mulher que hoje eu me orgulho muito mais, sabe? E que eu consigo ser eu mesma, eu me sinto livre pra me expressar, não me importar tanto com o que as pessoas vão pensar sobre a minha aparência, sobre meu jeito de ser, sobre as escolhas que eu tô fazendo, sobre os meus projetos, sobre qualquer coisa. Tantas coisas que me fizeram sofrer e me impediram de fazer as coisas que eu amo, e pessoas também que fizeram isso, que fizeram parte, infelizmente, dessa repressão e medo de ser quem eu sou, de fazer as coisas que eu quero e sonho. Tudo isso tinha relação com essa forma de pensar também religiosa sobre mim, tá ligado? Sobre a minha existência, sobre a minha convivência com as pessoas, sobre estar no mundo, sobre fazer o bem, tá ligado? E antes de entrar mais pro misticismo, eu tive contato com as testemunhas de Jeová, né? E foi uma experiência bem, assim, porque quando eu me deparei com o machismo nessa instituição, eu fiquei chocada. E eu já era feminista, né? Meio liberal ali na época ainda, mas o feminismo também ajudou muito, assim, a desenvolver essa crítica, distanciar e confrontar em alguns momentos, quando necessário, o pensamento religioso. Mas acho que quando eu assumi o ateísmo por inteiro, deixei entrar, tá ligado, na minha vida, que eu queria ter certeza, e eu fui até a última gota tentar ver o que tinha de legal. Quanto mais a fundo eu ia, mais eu via o quanto aquilo já tinha interferido, na verdade, muito negativamente várias vezes na minha vida. E aí eu pensei que eu só queria ser livre, que eu quero ser quem eu sou, e eu sou essa pessoa humana que às vezes é meio estourada, mas que prefere falar as coisas, colocar as coisas na mesa, do que fingir que as coisas não estão acontecendo, e fingir que as coisas estão bem serenas, né, que eu consigo lidar com tudo na maior paz. Porque não? Porque eu sou humana, porque eu sinto raiva, porque eu sinto tristeza, eu choro, eu sorrio, eu dou gargalhada, eu tenho momentos de maturidade, às vezes eu sou meio imatura mesmo, assim como qualquer outra pessoa. E eu acho que é muito importante, enquanto mulheres, enquanto lésbicas, a gente buscar caminhos que nos humanizem.
E o ateísmo foi o caminho que me humanizou pra mim mesma. Foi um dos caminhos, porque tem muitas outras coisas aí, materialismo, feminismo, né? Algumas amizades, pensamento crítico, né? Eu acho que o ateísmo também me fortaleceu para ter esse pensamento crítico independente do meio em que eu tô e poder me posicionar e questionar as coisas independente do tamanho da autoridade por trás de quaisquer pessoas que estão ali. É a forma mais livre que eu sinto que eu posso viver nesse mundo. Tem muitas questões que são muito ainda densas pra mim de pensar. A morte, por exemplo. Pensar na morte muito tempo às vezes é uma coisa um pouco assustadora, mas eu acho que também é uma forma de entender que eu quero fazer as coisas da melhor forma possível, quanto eu puder, mas com um amor próprio também, assim, sem querer ficar muito clichê, mas com gentileza comigo mesma também, entender meus processos, entender quem eu sou, aceitar até as coisas que às vezes eu não sinto que são muito agradáveis em mim e que eu posso ir tentando melhorar na medida do possível também, sabe? Essa autonomia de pensamento me ajudou a escapar de tudo quanto é lógica que se aproxima minimamente a lógica de seita, sabe? De culto. E aí eu não tô generalizando assim, porque é o que eu disse, existem religiões e religiões, e dentro de religiões existem espaços e espaços também, né? Mas seitas e cultos muitas vezes usam de estruturas muito parecidas com o pensamento religioso, e às vezes o próprio pensamento religioso, né? Pra fazer o culto à personalidade, o rolê do guru, e muita coisa perigosa pode sair desse tipo de articulação. E às vezes até alguns espaços políticos têm essa dinâmica também, muito parecida com o culto, né? Não que seja um culto assim, né? Porque é um culto mesmo, pessoas sobreviventes de culto é um negócio muito pesado, muitas vezes muito mais denso do que a gente imagina. É a ideologia, sabe? A forma de pensar, a estrutura de pensamento que às vezes é muito semelhante, e eu acho isso um pouco assustador. Quando eu vejo isso em espaços políticos ou até forma de pensar de pessoas, eu já tento ter uma postura um pouco mais crítica, me afastar um pouco, porque é uma postura que muitas vezes leva a dinâmicas bem tóxicas, problemáticas entre as pessoas mesmo, tá ligado? E isso tá presente na ideologia, isso tá presente em teorias políticas. Essa postura foi um elemento que me fortaleceu para proteger a mim mesma. Não insistir em espaços ou companhias ou relações que não são recíprocas ou que não me aceitam na forma como eu sou. E eu acho que é isso, sabe? Tiveram elementos positivos que eu aprendi, que até compõem alguns princípios de vida que eu tenho também, que eu aprendi em espaços religiosos, porque são espaços de coletividade muitas vezes também, são os espaços em que a gente pode buscar um pertencimento ou companhia, amizades. Eu que era uma pré-adolescente e adolescente um pouco solitária, né? Tinha algumas amigas na escola e tal, e quando comecei a fazer essas amizades, algumas delas eram evangélicas, e daí que veio meu interesse também por começar a frequentar os cultos na igreja da minha amiga e tudo mais. Só que aí, né, vai se desenrolando as situações que vão criando rupturas, e cá estou eu com o ateísmo como elemento, que uma ferramenta, eu acho, que fez parte de todas as coisas, experiências de vida que me ajudaram a refletir e me devolver pra mim mesma. Eu percebi o quanto a minha forma de ser real, assim, que eu carrego desde a minha infância, não tem muito a ver com questões de mistério, porque eu não gosto tanto, assim, de mistério, de coisas no ar, e, sabe, que ninguém sabe nomear muito bem. Não, eu quero saber, eu quero ir lá e saber o que é, eu quero pegar, sabe? E eu quero ter a relação, e se tiver que ter o conflito, eu quero ter o conflito. O desequilíbrio também faz parte da vida, da realidade, tá ligado? Então, essa foi uma das questões importantes também do fato de ter rompido com pensamentos religiosos, poder sentir e ter uma espiritualidade baseada na matéria. Nós somos complexos, nós não somos perfeitas, como diz aquela maravilhosa música. Ninguém por aqui é só luz e intuição, somos impulso, apego, raiva, projeção e possessão. A primeira fagulha de uma nova geração, aplicando as leis herméticas, planeta sem vacilão. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, eu agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Se você curtiu,
Deixe seu gostei aqui embaixo. Se você quiser fazer parte dessa história e contribuir com esse projeto, a Gruta que quer se expandir, apoiar uma artista autônoma, aqui está o Pix. raposita.arte@gmail.com. Você pode mandar qualquer valor. E deixa aqui embaixo como que é a sua experiência em relação à existência de deuses, deusas ou não, ou a religião, se você já teve experiências negativas, se você tem uma experiência positiva. Vamos trocar essa ideia. Deixem seus comentários aqui e eu vejo vocês na próxima.